E o teletrabalho ele está regulamentado aqui no artigo 75D. E ele fala o seguinte, eu vou ler o artigo, depois a gente vai passando pelas alternativas. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos da infraestrutura, bem como o reembolso de despesas arcadas, serão previstas em contrato escrito. As utilidades mencionadas no caput não integram a remuneração. Então, por isso que a alternativa correta ela foi a alternativa C, porque é basicamente cópia do texto da lei, né? Ou seja, se a empresa fornecer um computador, fornecer outras utilidades que são necessárias para o trabalho, isso não vai integrar a remuneração da empregada aqui nesse caso, tá? É como se fosse um ressarcimento de despesas. Vamos entender que as outras alternativas, então, por que elas estão incorretas? Teletrabalho só pode ser considerado se a prestação for totalmente fora das dependências? Não há essa obrigatoriedade de que a prestação de serviço tem que ser totalmente fora das dependências, né? Pode ser um modelo híbrido, misto, alternado, tudo isso pode ser considerado teletrabalho. Aqui tem essa alternativa, ela é bem interessante porque ela está falando sobre contrato tácito. O que é contrato tácito? A gente precisa entender a diferença entre contrato tácito e contrato verbal. São duas coisas diferentes. É possível ter um contrato de trabalho verbal, onde as partes estabelecem verbalmente as regras do contrato? Sim. Esse contrato ele é válido, ele existe? Sim. Perfeito. A regra é por escrito. E aí a gente está falando de relação de emprego com assinatura de carteira de trabalho. A gente está falando de contrato de trabalho e não contrato de emprego. Eu posso contratar um trabalhador. Vamos supor que eu queira, por exemplo, fazer uma obra aqui em casa e eu vou contratar um pedreiro. Esse pedreiro, ele é um trabalhador? Sim. Eu posso combinar verbalmente com ele esse contrato de trabalho? Posso. Nada impede. Mas o contrato de trabalho pode ser tácito. O que é tácito? É um contrato que não foi negociado, que não foi combinado, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tivesse uma sanduicheria e tivesse passando um rapaz na rua e ele simplesmente fala, vou começar a varrer a rua aqui, ó, que é a calçada para você. Ok, varreu a calçada ali, aí eu dei uns 50 reais para ele. Aí no dia seguinte ele voltou, apareceu lá também, ele já ajudou a servir umas mesas. No dia seguinte ele já voltou e ele já começou a preparar sanduíche, a fazer suco. Houve negociação desse contrato de trabalho? Houve uma contratação formal desse empregado ou desse trabalhador? Não houve nenhuma negociação. Basicamente ele chegou lá, começou a trabalhar e eu como empregador eu comecei a pagar. Foi um contrato de trabalho tácito, ele existe? Existe. Ele gera direitos, obrigações, deveres? Sim. Mas aqui a gente não está falando de contrato de trabalho. A gente tá falando, é porque a alternativa ela falou de contrato de trabalho, né? Mas o objetivo aqui é sobre o ajuste para o teletrabalho. Teletrabalho, o ajuste não pode ser tácito. Ele tem que ser expresso. As partes expressamente têm que combinar. A partir do dia tal, você vai trabalhar no regime de teletrabalho. E a empregada vai falar, ok, concordo com isso. Maravilha. O ajuste entre as partes para o trabalho remoto deve ser por mútuo consentimento? Sim. Até aqui tudo certo. Assim como o retorno para o trabalho presencial? Errado. Aqui é o que deixou essa alternativa incorreta. Porque para que o empregado ele passe a trabalhar em casa, no teletrabalho, tem que ter um mútuo consentimento. O que é isso? Tem que ter um acordo expresso. O empregado ele tem que aceitar, ele tem que falar, ok, concordo em trabalhar em casa. Mas para retornar ao trabalho presencial, não. A empresa pode simplesmente determinar, olha, a partir do dia tal, claro que tem que dar um prazo, a partir do dia tal, você volta a trabalhar presencial. E o empregado não pode recusar a voltar a trabalhar no presencial, perfeito?